Eu sempre achei difícil acordar cedo, mas como estudante de programação eu não tive muita escolha, né? E quando eu comecei a acordar cedo, eu percebi que eu posso ter mais coisas feitas até as 11 horas da manhã do que normalmente o dia inteiro. Mas tudo começa quando a gente quer descobrir como que a gente consegue acordar cedo e gostar de acordar cedo. Então eu vou te mostrar algumas coisas que foram fundamentais e que me ajudam até hoje a eu acordar às 4 horas da manhã para poder estudar programação aí todos os dias. Eu tenho diversas dicas práticas para poder te passar aqui nesse vídeo, mas primeiro você precisa entender por que você quer fazer essa mudança, qual é o motivo pelo qual você quer acordar cedo. E presta atenção aqui, ó. Quando você se concentra nos benefícios de você acordar cedo, fica muito mais fácil e prazeroso gostar de todo esse processo de acordar normalmente antes das 6 horas da manhã. Você precisa ter muito bem definido o porquê vai ser melhor você sair da sua cama que está bem quentinha, bem aconchegante e levantar e estudar. Então, se eu fosse você, eu já anotava isso aí. E antes de dormir, faça uma lista das coisas principais que você precisa fazer no dia seguinte. E não são coisas do tipo, eu preciso tomar banho, escovar os dentes. Não são coisas desse sentido, mas o porquê que você vai acordar cedo no dia seguinte. E então você já começa a definir o seu primeiro passo. Tá, beleza, eu vou acordar cedo porque eu vou estudar tal aula amanhã. E pode ser simples assim mesmo, não precisa você, eu vou estudar 2 horas de tal hora até tal hora e querer enfeitar demais. Não, só deixe bem claro o conteúdo que você vai consumir no dia seguinte. E se você deixar o celular embaixo do travesseiro, vai ser muito mais tentador de você apertar o botão soneca. Então uma coisa que eu faço e que me ajuda bastante é colocar o celular longe da cama. Então quando ele desperta, eu preciso levantar, caminhar até ele e desligar o despertador. E só isso já me ajuda demais a não querer voltar para a cama, porque eu já levantei. Então eu desligo o botão soneca, vou no banheiro e já sento aqui para poder estudar. Agora imagine você acordar 4 horas da manhã num frio de 13 graus, cara, e você chegar e encontrar a sua mesa desse jeito. Com certeza isso vai acabar te desmotivando a longo prazo. É por isso que no dia anterior eu já organizo a minha mesa, já deixo tudo organizado e também já deixo aberto aqui no meu notebook o assunto que eu vou estudar, a primeira coisa que eu vou estudar no dia seguinte, porque só de você sentar e ainda tentar resolver e pensar o que você vai ter que estudar, isso já vai te consumir muita, mas muita energia. E o próximo passo é de extrema importância e não só me ajudou a acordar cedo 1 ou 2 dias, mas ele tem me ajudado a acordar cedo ao longo de 225 dias, que é a minha constância que eu tenho nesse hábito de acordar às 4 horas da manhã. A ideia é você acordar e dormir no mesmo horário. E a parte de dormir no mesmo horário que é a parte mais difícil. Porque diversas vezes eu já saí do meu PC aqui mais de 21 horas da noite, quando na verdade 21 horas era o horário que eu preciso já estar pegando no sono. E eu com certeza consigo ir até 22, 23 horas. E eu tenho certeza que você também consegue. Mas no outro dia, quando você precisar acordar cedo, você vai estar muito cansado, destruído e vai ter um dia extremamente cansativo e horrível. Então se esforce para você dormir sempre no mesmo horário, porque isso aqui faz muita diferença mesmo. E aos poucos você vai ensinando o seu cérebro que é melhor você dormir cedo para poder acordar cedo. E cada dia que você vai fazendo isso vai se tornando mais fácil. E isso qualquer pessoa que tem uma rotina matinal já sabe dessa situação. E eu não quero me aprofundar muito nisso, mas assim, bem superficialmente, quando os nossos olhos eles têm contato com a luz solar, para o nosso cérebro é aquele horário que a gente acabou de acordar, porque nós usamos a luz solar para poder configurar o nosso ciclo circadiano. Então assim, bem de forma superficial, não precisa você tomar luz solar direto aí no seu rosto, mas só de você abrir a janela e deixar a luz entrar aí na sua casa, já vai te ajudar bastante. Se na sua casa não entra a luz, você abre a porta, vai lá fora e toma uma luz uns 10 minutos, que já vai te ajudar bastante. Porque se você acorda às 5 horas da manhã e só vai ver a luz do dia lá para as 10, 11 horas, teoricamente, aí bem de forma superficial, para o seu cérebro, é como se você tivesse acordado naquele horário e isso vai te atrapalhar muito na hora que você precisar dormir, no horário ali que você estipulou para poder acordar cedo no dia seguinte. E a maioria das pessoas precisa de 8 horas de sono para poder funcionar 100%. E os efeitos de uma boa noite de sono vão muito mais além de que apenas um estado de alerta, um bem-estar, reduzir o estresse e ajudar o seu corpo.
também tem uma parte muito importante que é a parte da memória. E eu não quero me aprofundar também nisso aqui, mas assim, bem de forma superficial, quando a gente está dormindo é quando a gente está consolidando as coisas que a gente aprendeu, as coisas que ao longo do nosso dia a gente considerou que eram importantes. Então, não vale a pena a gente prejudicar o nosso sono para poder estudar mais, avançar nos estudos, porque a gente só vai estar se prejudicando. Eu durmo 7 horas por noite. Esse é o meu limite. E dormir menos que isso é loucura e só vai aí adiantar a sua morte. E para dormir melhor à noite, você pode utilizar vendas. À noite você pode fechar a janela da sua casa quando já estiver escurecendo. Você também pode colocar som de chuva para poder te ajudar na hora de dormir. E tudo isso vai te ajudar a ter uma noite bem melhor de sono, para que você consiga acordar aí no outro dia com todo o gás e consiga estudar aquele assunto bem complexo que você já está há um tempo aí travando na programação. E uma dica assim de extrema importância: tente criar um hábito de cada vez. Se você conseguir acordar cedo e linkar isso com o hábito de estudar, tente manter isso pelo menos por um mês consecutivo. E depois você pode adicionar outro hábito, quem sabe ir na academia, quem sabe praticar algum tipo de exercício, fazendo uma corrida, enfim. Se você fazer isso uma vez por mês, ao longo do ano você vai ter 12 novos hábitos que vão te ajudar demais. Agora pense isso ao longo de 10 anos, cara. São 10 anos de bons hábitos que você vai ter e vai te transformar numa pessoa muito, mas muito melhor, com grandes melhorias aí positivas. Então pense a longo prazo. E deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade em acordar cedo. E se eu acabei esquecendo de alguma dica, deixa aqui também pra gente trocar uma ideia sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo.